E aí galera, beleza? Bom dia! Mais uma vez eu tô aqui. Gostei da experiência, achei bem dinâmico e hoje eu acordei, né? E aí eu ia precisar sair. E como não precisou sair, eu falei, não. Então vai ter o vídeo que vai ser esse final de semana, eu vou puxar pra agora, fazer uma live aqui que vai ser bem dinâmico. E é isso aí. Agora são, que dia é hoje? Dia 10, né? Pronto, dia 10/12/2020. Bom dia, Xuxa! Forte abraço, Deus abençoe. E é isso aí, vamos começar aqui. E o tema de hoje vai ser morada. Vamos começar logo pela... Puxa, fiz algum esboço aqui. E vamos começar justamente pela parte de um texto. O que acontece? Quando Deus estava lá em sua plenitude, sua majestade, lá no céu, ele teve um terço dos homens, no caso um terço dos anjos, que foi destituído, que foi derrubado, que foi lançado à terra. Lúcifer e seus anjos, porque eles se tornaram inimigos de Deus. No caso, Lúcifer queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, e exatamente porque ele queria fazer isso, Deus foi lá e o derrubou. Outro um terço dos anjos, ele foi mandado para ficar com Deus. No caso, eles escolheram estar com Deus, eles escolheram ficar com Deus. E acabou o outro terço dos anjos ficando com Deus. E o outro terço dos anjos, ele justamente, aí que tá o lance. Se um terço dos anjos, aqui ó, são três. Se um terço dos anjos, ele tá com Deus, o outro terço dos anjos, ele foi derrubado à terra, onde é que tá o outro terço dos anjos? Então, em Romanos, se eu não me engano, Romanos 12, fala que destituídos fomos da glória de Deus. Então, esse termo destituído, do grego, ele é o mesmo termo no português. E é o mesmo termo que a gente entende, que é o termo, no caso, é alguém que um dia teve um cargo e necessariamente foi expulso desse cargo, foi derrubado desse cargo, foi arrancado desse cargo. Então, o que acontece? Necessariamente, a gente tinha algum conhecimento do Senhor, a gente tinha algum lugar no céu e nós ficamos neutros. Nós simplesmente não fizemos nada. A gente ficou inerte. A gente nem foi para o lado do Senhor e a gente nem foi para o lado de Satanás. E por isso que é tão importante aqui na Terra a gente ter uma escolha. Por isso que é tão importante aqui na Terra, de fato, a gente escolher um caminho e seguir o caminho. E como disse, se eu não me engano, em Deuteronômio, existe, pois, dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, o caminho da vida. O próprio Senhor já disse. Então, o que acontece? Nossa primeira morada, no caso, era no céu, e nós fomos destituídos da glória de Deus, e viemos, através de Adão, aqui para a terra. Chegando através de Adão aqui na terra, nós mais uma vez pecamos, porque é o seguinte... Quando a gente comeu o fruto do pecado... Ô glória, bom dia, meu irmão. Quando a gente comeu o fruto do pecado através de Adão, mais uma vez nós perdemos a glória de Deus. Mais uma vez nós fomos destituídos da glória dele. Opa! Mais uma vez nós fomos destituídos da glória dele. E necessariamente o pecado entrou na humanidade. Necessariamente, a partir daquele momento, nós nascemos com aquele selo do pecado em nós. E, mais uma vez, nossa morada era no jardim e nós fomos expulsos do jardim pelos nossos próprios pecados, por nossa própria maldade. O que acontece? Algum tempo depois, o Senhor, ele no caso, levantou Moisés, o povo dele estava exilado no Egito, no caso tinha sido levado escravo para o Egito e eles estavam em uma situação muito difícil, e Deus levantou Moisés. E justamente Moisés, no deserto, durante 40 anos, Deus falou com Moisés assim: Moisés, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero estar no seu meio, eu quero tabernacular com vocês. E justamente quando Moisés ele foi levado ao céu por Deus, Moisés ele foi colocado por Deus à vontade de fazer um tabernáculo. E justamente Deus capacitou pessoas para poder o ajudar, pessoas que tinham muito conhecimento, que Deus capacitou para isso. E justamente foi feito o tabernáculo ali no meio, onde tinha as três partes, o santo dos santos, e justamente ali dentro tinha
a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos, tinha a vara de Arão e tinha uma porção do maná. Beleza, os 40 anos passaram, depois de um tempo, no caso, graças a Deus, eles conseguiram entrar em Canaã de novo. E aquele tabernáculo que era feito era como se fosse uma tenda, uma grande tenda, ele foi meio que deixado. Passou muitos anos e muitos anos. O rei Davi nasceu, o rei Davi assumiu o trono, o rei Davi lutou muito, guerreou muito, levou a paz sobre Israel, quer dizer, mais ou menos, porque o reinado dele foi um reinado de muita guerra, mas levou a paz, no caso, para o seu filho, levou a paz para Salomão. E justamente Salomão, ele teve a permissão de Deus para poder construir, aí sim, o primeiro templo. E o que acontece? Esse primeiro templo, ele era um templo lindo, maravilhoso, onde as pessoas se admiravam pelo ouro que tinha lá dentro do templo. Era um templo extremamente luxuoso, onde todas as nações elas passavam e sabiam o valor daquele templo. E o que acontece? Passou algum tempo e aquele templo ele foi completamente destruído. E ele era o grande orgulho de Israel. E ele foi destruído justamente quando Israel ele foi até o exílio da Babilônia. Ele foi levado cativo para o exílio da Babilônia. E quando lá dentro do exílio, dos 70 anos de exílio da Babilônia, existe um homem chamado Ageu, profeta Ageu. Esse profeta Ageu, ele foi levantado pelo Senhor e teve um grande vislumbre da glória da segunda casa. Tanto que o profeta Ageu diz assim, que a glória da segunda casa seria muito maior do que a da primeira. Então, o que acontece? Você falar isso quando você está em liberdade, quando você está bem, quando seu povo está bem, quando seu povo está próspero, é beleza, é ótimo, a gente entende, tá tudo certo. Mas você falar isso quando você é cativo, quando você é escravo, quando seu pai, sua mãe e todas as pessoas que você conhece são escravas, no meio de uma terra diferente, que nem fala seu idioma, é quase impossível. Mas o profeta Ageu acreditou na profecia que Deus deu a ele, e necessariamente o profeta Ageu profetizou isso. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E algum tempo se passou, depois de 70 anos do exílio e outro tempo, e necessariamente foi construído o segundo templo. Era um templo simples, um templo de pedra, um templo onde as pessoas não podiam necessariamente, não tinham necessariamente luxo, não tinham necessariamente riquezas ali. Mas era um lugar extremamente grande, era um lugar extremamente... seguia as proporções do templo anterior. E aí que está uma questão muito interessante, porque Deus ele não mente, a profecia dele se cumpre, porque ele é soberano sobre todas as coisas. E o que acontece? Naquele segundo templo, aquele segundo templo de pedra, necessariamente ali entrou um homem, depois de muitos anos, entrou um homem, aliás um menino, foi levado ao 8º dia naquele templo. E depois de 8 dias, que ele tinha acabado de nascer, ele foi circuncidado. E foi apresentado ao templo, ao Senhor. Era uma tradição da época que Deus instituiu. E depois de 33 anos, esse homem, ele começa, aliás, depois de 30 anos, esse homem volta para o mesmo lugar e começa a curar cegos, a curar mudos, a curar pessoas que têm deficiência, a realmente levar o reino de Deus aos pobres e ensinar a respeito do reino de Deus. Então, a glória da segunda casa, de fato, foi muito maior do que a da primeira. Porque na segunda casa entrou o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O próprio Criador dos céus e da terra ali habitou, ali entrou e ali ensinou a humanidade o seu evangelho, a sua vida, a sua redenção. E como diz em João, né? 1 João, aliás, João 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse mesmo verbo habitou no meio do povo. Naquele segundo templo, onde era um templo de fato muito feio, era um templo de fato muito humilde, mas foi o lugar exatamente onde o próprio Deus ali esteve. E justamente quando a gente vai para João 14, 33, Jesus diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
E esse que me ama será amado do meu Pai. Eu me manifestarei a ele e farei nele morada. Então a gente começa a perceber uma coisa. A morada do Senhor, ela era em locais físicos. Ela era em locais, em templos de pedra. Só que Jesus, justamente, ele vem e ele é a própria execução da lei. Ele é a própria lei viva. E justamente ele diz e ele mostra isso, que a partir dele, nós somos o templo dele. A partir dele, nós somos a morada do Altíssimo. E justamente Moisés, ele era apenas alguém que ia projetar necessariamente o novo evangelho, a nova e eterna aliança. Isso que é interessante porque a sombra, no caso, no hebraico, sombra, o significado dela significa projeção. E como Paulo disse, se a antiga aliança era feita por bodes, paus e pedras, necessariamente a nova e eterna aliança é suficiente para poder não só encobrir o pecado, mas apagar e pagar completamente o pecado. Então, necessariamente, a gente tem aqui, Moisés aponta a Cristo Jesus. Porque hoje, o que acontece? Cristo Jesus, ele é o nosso único suficiente Salvador. E ele é o nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus. Entrai, pois, no Santo dos Santos, porque o nosso sumo sacerdote já está lá. Ele é o nosso próprio, a nossa própria redenção. Por causa do sangue dele, verdadeiramente, nós temos a redenção dos nossos pecados. Então, necessariamente, algum tempo passou, e Cristo Jesus disse isso, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e esse que me ama será amado do meu Pai, e eu manifestarei a ele e farei nele morada. E passa algum tempo, e justamente a gente tem Cristo Jesus morre, Cristo Jesus ressuscita, e depois de 40 dias, nós temos o dia de Pentecostes. E justamente esse dia de Pentecostes é muito interessante, é muito importante, porque justamente é a manifestação clara de que o Espírito Santo está em nós. Estavam todos reunidos e de repente veio do céu um som, como de línguas, um som como de um vento impetuoso. E foi visto por todos que estavam ali, línguas repartidas como de fogo. Ali a própria manifestação do Espírito Santo naquele ambiente, naquele lugar. E verdadeiramente ali o Espírito Santo, ele mostrou, ele deu uma evidência clara de que de fato ele habita em nós. E depois que Cristo Jesus ele já estava no céu, antes dele ir, ele disse que ele enviaria outro assim como ele. E assim aconteceu. O Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós. E cumprindo também a profecia de Zacarias, que ele disse que naqueles dias o Espírito do Senhor ele habitaria sobre toda a carne. E ele manifestaria sobre toda a carne. E o que acontece? Hoje, de fato, nós somos moradas do Senhor. Nós somos moradas vivas, tabernáculos vivos, altares vivos do Senhor. Nós somos aqui na terra a própria manifestação dele. Você é a Bíblia que o mundo conhece, você é a Bíblia que o mundo vê, você é a Bíblia que o mundo ouve. E muitas vezes você vai pregar o Evangelho muito mais vivendo quem você é, do que necessariamente abrindo a Bíblia e falando para alguém. E aqui que está uma coisa bem interessante. Isso eu levo para mim, sabe? Isso eu aprendi do Senhor. E na palavra do Senhor ela mostra isso, essa questão da amizade, essa questão do relacionamento. Que é o seguinte, todo dia, se você pecou, velho, pede perdão a Deus o mais rápido possível. E volta a estar em comunhão com Ele. Pecou, Deus me perdoe em nome de Jesus. E vamos continuar, porque eu sei que o Senhor me ama e que nada que eu faça vai fazer com que o Senhor me ame menos. Porque toda a prova de amor, Deus já nos deu, que é Cristo Jesus. E Cristo Jesus já cumpre nele próprio a nossa própria redenção. Então, assim, é impossível que você faça com que Deus te ame menos. Essa é a grande verdade. E é isso, galera. A mensagem é essa. Agradeço aqui ao pessoal que entrou, agradeço aqui ao meu irmão Afonso, bênção de Deus, agradeço aqui a Xuxa, agradeço a Lenildo, a Beatriz e a Senhor Moura. Tamo junto, meu povo. Deus abençoe grandemente. Jesus é bom todo o tempo.
E bora que vamos. Qualquer coisa podem chamar aí no direct. Hoje pela manhã, Deus permitindo, vou estar aqui, podendo conversar tranquilo. E é isso aí, tamo junto, galera. Deus abençoe grandemente. Ah, e esse vídeo vai estar aqui no IGTV. No caso, essa live vai estar aqui no IGTV. E passem pra mais gente. Vamos espalhar o reino de Deus, porque ele é bom o tempo todo. E verdadeiramente, se pecou, pede perdão a Deus. E vamos voltar pro caminho dele, porque ele é bom. E é isso aí, galera. Ótimo dia.